Lourenço, prior do mosteiro Nossa Senhora da Conceição, teve a excelente ideia de organizar essa série de 15 conferências sobre a crise da Igreja. Me sinto muito honrado e agradeço muito o convite para dar uma delas. De fato, é de uma importância muito grande entender a natureza da crise da Igreja, essa crise que nós vivemos. A gente não tem como dar uma resposta a uma pergunta que não foi bem entendida. Ninguém pode conseguir um remédio sem ter um diagnóstico muito exato da doença. Assim que essa consideração, esse estudo, é realmente um dos pontos centrais para responder ao que Nosso Senhor nos pede neste momento tão grave. Dom Lourenço me pediu essa conferência, que tem como título Dom Marcel Lefebvre e a Fraternidade São Pio X, a solução para a crise. O título que ele me pediu tem 3 pontos. Nós vamos então ver a vida desse bispo extraordinário, a fraternidade, que é a sua obra principal, e a modo de conclusão, esse subtítulo, a solução para a crise. A vida de Monsieur Lefebvre é realmente extraordinária e eu aconselho muito a leitura do excelente livro de Dom Tissier sobre a vida de Monsenhor. É uma obra de piedade filial muito grande e uma biografia excelente. Eu vou dar os dados e tentar seguir um pouco a vida de Monsenhor e fazendo os comentários. Ele nasce em 1905, 29 de novembro, no norte da França, e sua mãe tinha o costume de batizar o filho imediatamente. Todos os seus filhos foram assim, mas como ele nasce no fim do dia, ele foi batizado no dia seguinte, dia 30 de novembro. Sua mãe não podia sair do hospital, ela mandava o filho para ser batizado com os padrinhos, e ela não estava presente para que o filho fosse batizado imediatamente. E ela não recebia o filho enquanto não tivesse batizado. Daí a gente vê como Monsenhor nasceu numa família profundamente católica. Entre os 7 irmãos, 5 foram religiosos. Monsenhor Lefebvre vai fazer a sua primeira comunhão em 1910, graças ao recente decreto que o Papa São Pio X, então, tinha emitido, permitindo a comunhão das crianças pequenas. E as primeiras crianças que fizeram a comunhão naquele ano escreveram uma carta na França que teve a assinatura de todas as crianças que comungaram aquele ano, mandaram ao Papa o agradecimento a essa permissão. Monsenhor Lefebvre era uma das crianças que tinham assinado essa carta ao Papa. Em 1923, ele entra para o seminário francês de Roma. Ele tinha pensado em entrar no seminário local, mas o seu pai, vendo já um ambiente não muito bom no seminário, nós estamos em 1923, manda o seu filho para o seminário francês de Roma. E ali ele recebe uma formação excelente, muito profunda, marcada especialmente pelo diretor, o padre Henri Lefloc. Vai ser um homem que vai marcar profundamente a alma de Monsenhor Lefebvre, especialmente a adesão ao magistério da Igreja. O padre Lefloc vai se dedicar a comentar as grandes encíclicas dos papas. O seminarista Marcel Lefebvre, então, vai ser formado nesse espírito romano. Em 1929, ordenado sacerdote em Lille. Ele termina o seu doutorado depois em Roma, na Gregoriana, e depois, logo em seguida, é nomeado vigário numa paróquia num bairro obreiro, em Lille, e se dedica à vida paroquial num ambiente humilde, pobre. Mas o seu irmão, o padre René, que era missionário na África, lhe escrevia cartas de fogo, cartas muito insistentes, pedindo que ele deixasse a França, onde
a vida católica era fácil e bem atendida, e que ele se fizesse missionário também para atender essas almas desamparadas na África. Ele finalmente responde a esse chamado, convite do irmão, e entra na congregação dos Padres do Espírito Santo. Era a maior congregação missionária naquele momento. Depois do seu noviciado, ele é enviado ao Gabão e vai ter uma dura e admirável vida na savana africana. É impressionante a dureza e, ao mesmo tempo, a beleza da vida de um missionário. Ele vai comentar todas essas obras, essa sua ação com as carmelitas que estavam lá. Monsieur Lefebvre vai passar 30 anos na África. Esse amor das almas, esse espírito missionário, também vai ser outro elemento central deste bispo extraordinário. Em 1947, justamente, ele é sagrado bispo e feito delegado apostólico para toda a África francesa e Madagascar. Alguns anos depois, o Papa Pio XII lhe acrescenta o cargo de arcebispo de Dakar. Situação complexa, obrigações extraordinárias, tanto como bispo de Dakar, um lugar principalmente muçulmano, como delegado apostólico para toda a África francesa. Ele vai ser o braço do Papa em toda a África. De fato, Monsieur Lefebvre, cada vez que ia falar com o Papa, explicava as ideias, os conselhos, a sua experiência na vida missionária, e o Papa lhe tinha uma estima muito grande e vai transformar toda essa doutrina de Monsieur Lefebvre numa encíclica. A encíclica Fidei Donum é uma encíclica que Pio XII vai proclamar com as ideias de Monsieur Lefebvre sobre a vida missionária na África. Em 1958 é eleito João XXIII e os ventos mudam. Começa já de modo terrível a crise da Igreja. O Papa, já com o espírito liberal, começa a favorecer os ambientes modernistas e a pôr em situação difícil a vida católica integral. Monsieur Lefebvre, diante dessa situação, vai renunciar ao cargo de delegado apostólico. Dado essa dificuldade tão grande, permanece como arcebispo de Dakar. Mas vai suceder que, nesse momento, Monsieur Lefebvre vai começar a ser conhecido e grandemente atacado, especialmente pelos bispos liberais franceses, por causa de uma coisa pontual, do prefácio que ele aceitou escrever para o livro de Jean Nusset, Para que ele reine. Esse livro, atacado pelos bispos franceses, resumia a doutrina católica sobre o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, claro e explícito, sem mais ambiguidades, mas isso era já inadmissível no ambiente liberal, e o fato de que Monsieur Lefebvre tivesse apoiado assim, publicamente, com um prefácio, esse livro, suscitou o rancor dos bispos liberais franceses, e o Papa João XXIII se faz eco desse rancor. Em 1962, ele é destituído de arcebispo de Dakar e mandado para a diocese de Tulle, uma diocese mínima, desconhecida, em profunda decadência. Era evidente a afronta e humilhação que queriam lhe fazer. Sair de delegado apostólico e arcebispo, o principal homem do Papa em toda a África,
para ser bispo de uma diocese que quase não existe. Monsenhor Lefebvre, com um espírito completamente sobrenatural, se dedica a atender os padres, os seus padres. Ele começa a fazer a visita apostólica de toda a diocese, que não era muito grande. Se encontra com o clero já num espírito de decadência e desamparado. Começa Monsenhor Lefebvre a fazer a reforma da diocese, mas foram poucos meses nessa função de bispo de Tulle, porque ele foi eleito no capítulo superior geral da sua congregação, dos Padres do Espírito Santo. Ele vai então, como bispo e como superior geral, ser chamado para participar do Concílio Vaticano II. Monsenhor Lefebvre vai participar das comissões que preparam os documentos para o concílio, e ele comenta como esses documentos foram bem preparados e tinham muito boa doutrina, mas os senhores conhecem o golpe de Estado que foi dado no concílio e como todos esses esquemas foram jogados no lixo e os modernistas vieram preparados com novos esquemas e o concílio parte nessa situação tão frágil. Monsenhor Lefebvre vai ser uma figura muito central nesse momento entre os bispos católicos que resistem ao espírito liberal. Os principais vão fundar o que foi chamado Cetus, mas muitos bispos, mesmo os que não estavam ali, foram tomados de surpresa por esse movimento orquestrado de ataque ao catolicismo durante o concílio. O fato é que o concílio termina como uma tragédia, termina sendo uma oficialização de tudo que a Igreja tinha condenado no ambiente liberal, em doutrina modernista. E começa, então, depois do concílio, o processo das reformas que nascem do concílio. Essa doutrina envenenada começa a ser aplicada na vida da Igreja e uma dessas aplicações é o que eles chamam o aggiornamento, o posta ao dia das congregações religiosas. Isso causa um furor no mundo inteiro e a congregação de Monsenhor Lefebvre entra nesse movimento revolucionário, os Padres do Espírito Santo. Há como uma espécie de motim durante o capítulo, esse capítulo, para aplicar o Concílio Vaticano na congregação religiosa. Monsenhor Lefebvre, em 1968, se vê obrigado a renunciar ao seu cargo de superior geral por não querer assinar as reformas que estavam sendo impostas. De fato, ele vai pedir o apoio de Roma para resistir a esse movimento. Mas o cardeal, o prefeito, para as congregações religiosas, diz: Monsenhor, vá de férias, vá aos Estados Unidos de férias, quando o senhor voltar já fizeram tudo, assim o senhor não precisa se preocupar. Monsenhor, então, não só não tem o apoio de Roma, mas se dá conta de que essa revolução vem de Roma, está apoiada por Roma. Ele renuncia ao cargo e se retira, pensando que estava já no fim da sua vida, que ele ia se preparar para morrer, para se preparar para o juízo dele, e achou que esse fim da vida dele, ele talvez se dedicasse a escrever alguns artigos, a apoiar a imprensa católica.
mas vai ser nesse momento, quando Monsenhor, já no fim da sua vida, já pensando em descansar de uma vida inteira de cansaços e de trabalhos de apostolado, quando um grupo de seminaristas lhe pede que faça algo por eles. No seminário francês de Roma, onde Monsenhor tinha estado, e também de outros lugares, eles vêm dizer que não conseguem mais ter a formação católica, que eles não conseguem mais nem sequer usar a batina no seminário. Monsenhor fica impressionado com o pedido e diz: pois bem, eu lhes ajudo, eu prometo lhes ajudar. Eu vou procurar um bispo que lhes receba e que tenha algum bom seminário. E os seminaristas disseram: não, Monsenhor, nós queremos o senhor. É o senhor que nós queremos. E Monsenhor Lefebvre foi sempre um princípio na vida dele, uma delicadeza muito grande diante dos movimentos da providência. Ele se perguntou se isso não era a providência mesmo, Nosso Senhor mesmo, que lhe estava pedindo que fizesse algo pela Santa Igreja. Ele começa então, já no fim da sua vida, ele começa a preparar essa obra que vai ser a Fraternidade de São Pio X. Vale a pena ler o relato que Dom Tissier faz da fundação do Seminário de École e os milagres, um atrás do outro, de providência que conseguiu os meios para que ele pudesse realizar essa obra. Em 1970, ele vai fundar o Seminário de École, que começou em Friburgo. Os primeiros seminaristas, começaram tendo aula na Universidade de Friburgo, mas imediatamente Monsenhor viu que não era possível fazer alguma coisa verdadeira apoiado ali. Ele vai fundar então um seminário que vai receber no dia 1º de novembro de 1970 a aprovação canônica. Estava fundada a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. A Missa Nova tinha acabado de ser aprovada, justo no ano anterior, e Monsenhor Lefebvre decide não celebrar a Missa Nova e decide ensinar os seus seminaristas a missa tradicional e resistir à missa nova. A relação com Roma se põe muito tensa justamente por causa disso. Em muitos lugares apareceu uma resistência à missa nova, mas a figura de Monsenhor Lefebvre, a importância desse bispo, fazia com que essa resistência tivesse uma repercussão que o Papa Paulo VI começa a se assustar. Uma figura que merece também ser mencionada nesse momento é o dominicano, o padre Père Calmel, que vai escrever um ato de adesão à missa tradicional e de repúdio à missa nova no momento da promulgação, muito lúcido, muito claro. Monsenhor Lefebvre vai ficar impressionado com esse documento. O fato é que Roma, em 1974, pede para enviar alguns visitadores para uma visita canônica do Seminário de École. É algo normal na vida da Igreja que haja uma visita canônica, que haja um controle do que é feito. Isso se espera das autoridades. Monsenhor Lefebvre prepara os seus seminaristas com a atitude mais dócil e mais obediente possível, mas os padres que vêm fazer a visita canônica entrevistam a todos os seminaristas, todos os padres,
escandalizaram profundamente o seminário. Disseram para alguns dos seminaristas como a ressurreição de Nosso Senhor não foi um fato histórico. Isso é uma heresia gravíssima. Diziam também que o celibato dos padres já era uma coisa ultrapassada e que imediatamente já sairia algum decreto permitindo o casamento dos padres. Todas essas atitudes vindas de dois representantes oficiais de Roma causaram um escândalo muito grande no seminário. E Monsenhor Lefebvre faz, nesse momento, a famosa declaração de 1974, que marca a sua posição de fidelidade à Santa Igreja. Essa declaração, que é ainda a nossa bandeira, podemos dizer, foi o início das dificuldades graves com Roma e a fraternidade. Diz Monsenhor Lefebvre nessa declaração: aderimos com todo o coração e com toda a nossa alma à Roma católica, guardiã da fé católica e das tradições necessárias para a conservação dessa fé, a Roma eterna, mestra da sabedoria e da verdade. Pelo contrário, negamo-nos e sempre nos temos negado a seguir a Roma de tendência neomodernista, neoprotestante, que se manifestou claramente no Concílio Vaticano II e depois do concílio em todas as reformas que dele surgiram. A declaração continua explicando essas ideias centrais, mas o fato é que essa declaração foi um momento de inflexão. A partir daqui começa uma guerra e uma perseguição aberta a Monsenhor Lefebvre e à fraternidade. Começam várias sanções a caírem sobre Monsenhor, todas elas evidentemente injustas e inválidas. Uma sanção, uma punição supõe um erro, uma culpa. Monsenhor Lefebvre muitas vezes pediu, eu estou disposto que haja um tribunal que examine a minha causa e que dê uma sentença. Nunca houve isso. Ao contrário, tudo foi feito como um atropelo às leis da Igreja, ao direito canônico, às regras mínimas de justiça, entre elas a supressão da fraternidade, e em 1976 o Papa Paulo VI suspende a Divinis, Monsenhor Lefebvre. Monsenhor Lefebvre diz a razão pela qual a fraternidade é atacada e eu suposto a Divinis é a minha adesão à fé católica e o meu repúdio do modernismo. Ora, todas as punições, todas as sanções, todos os castigos que vêm em razão desta adesão à fé católica e rechaço da heresia não podem ter nenhum valor. Se eu aceito essas sanções, eu estaria, de certo modo, aceitando a culpa de ser católico. Nenhuma autoridade, nem sequer a máxima autoridade na Igreja, tem um poder de diminuir ou nos fazer perder a fé católica. Monsenhor Lefebvre mantém a sua vida e a vida do seminário de École, e numa visita para celebrar uma missa em Lille, que ia ser uma coisa menor, discreta, começa a tomar proporções, a figura de Monsenhor Lefebvre começa a ser conhecida e a sua firmeza diante
da crise da igreja ser admirada no mundo inteiro, essa missa de Lille, em 1976, começou a crescer. Finalmente, havia uma multidão enorme que se apresentou diante dessa missa de Monsieur Lefebvre, e o sermão que ele faz ali é um sermão decisivo, explicando a sua adesão à fé católica, sua adesão à doutrina católica, sua adesão a Roma e ao Papa, e justamente por estar aderido a Roma e ao Papa, a sua recusa de seguir as heresias do modernismo. A suspensão ad divinis, a supressão da fraternidade e essa missa de Lille fizeram a posição e a resistência de Monsieur Lefebvre ao modernismo públicas ao mundo inteiro. A publicidade que se deu aos ataques contra Monsieur Lefebvre foi o que, de certo modo, consolou os católicos no mundo inteiro, dizendo: há um bispo que resiste, há um bispo que não se deixa arrastar ao erro. Durante esse tempo, a situação da crise da igreja aumenta terrivelmente. Todo o pós-concílio é um período catastrófico de destruição da vida católica e reconstrução de um mundo novo não católico, de um catolicismo adulterado. Em 1983, Monsieur Lefebvre assina uma carta aberta ao Papa João Paulo II, junto com Dom Antônio de Castro Maia. Essa carta foi assinada aqui, no Rio de Janeiro. E em 1986, nós temos esse susto tão grande que foi o encontro de Assis. O Papa que chama a todas as religiões a rezarem aos seus falsos deuses juntos. Na cidade de Assis foi dada uma igreja para cada religião e cada um deles fazia o seu culto falso aos deuses falsos dentro das nossas igrejas, pedido e promovido pelas nossas autoridades, estando o Papa ali presente. Isso foi algo... As cenas são realmente muito impressionantes. Ver os budistas orientais colocando sobre o sagrário uma imagem de Buda e fazendo os seus ritos de adoração a Buda, tiraram o crucifixo, colocaram em cima do sagrário. Toda essa cerimônia, essas cerimônias eram feitas de modo isolado e depois, juntos, rezavam. Esse escândalo tão grande da reunião de Assis, em 1986, foi tomado por Monsieur Lefebvre como um sinal da providência para mostrar a gravidade da situação. Nunca a Igreja tinha chegado a uma situação dessa gravidade, nunca as almas chegaram a um perigo de escândalo tão grande. Monsenhor decide, então, a sagração dos 4 bispos para manter o sacerdócio, manter a missa, manter essa resistência católica ao modernismo. São sagrados os 4 bispos e João Paulo II decreta uma excomunhão. Aqui também, evidentemente, inválida. A excomunhão supõe esse desejo de cisma, de se separar da Igreja e de se separar da autoridade da Igreja. O ato de Monsieur Lefebvre foi exatamente o contrário. Foi um ato de amor à Igreja e de desejo de salvar
à Igreja, e ele diz: é por amor à Igreja, por amor ao Papa, por amor aos bispos, que eu realizo essa cerimônia. Mas, ainda que inválida e injusta, a excomunhão foi assinada. Nós podemos, entre parênteses, lembrar de Santa Joana d'Arc, que também morreu com um decreto de excomunhão e hoje está nos altares na Santa Igreja. Mas, olhando bem, essa excomunhão foi uma delicadeza da providência muito grande conosco. Durante todos esses anos, depois desse injusto decreto, a vida dos priorados, a vida da fraternidade, a vida dos católicos que viviam ao amparo da fraternidade, viviam longe da crise habitual, da pregação constante dos erros nas paróquias, dessa pastoral modernista e deformante. Os nossos seminários puderam se desenvolver, os padres serem formados, os nossos filhos serem formados, as nossas famílias crescerem. Nós tivemos um tempo de tranquilidade muito grande, justamente por ter sido considerados excomungados. Todos aqueles que se aproximavam de nós o faziam com uma valentia muito grande e uma coragem muito grande. Isso colocou nos nossos ambientes uma disposição de martírio entre os católicos. Em 1991, tendo cumprido a sua missão, tendo sido fiel ao seu sacerdócio, à Santa Igreja, à fé católica, nos tempos mais terríveis da história da Igreja, morre Monsenhor Lefebvre, em 1991, no hospital ao lado de Écône, tendo recebido os sacramentos, e está agora na cripta, debaixo da igreja do seminário de Écône. Se nós olharmos agora, depois dessa vida admirável de Monsenhor Lefebvre, onde essas virtudes heróicas são postas em evidência, convém olhar o segundo ponto que Dom Lourenço pediu para essa conferência, que é a Fraternidade de São Pio X, a grande obra de Monsenhor Lefebvre. Visto desde fora, olhando de longe, a fraternidade poderia parecer uma solução momentânea, uma resposta às circunstâncias da crise da Igreja, uma congregação para atender as almas nesse momento de crise. Sim e não. Foi certamente a crise na formação sacerdotal, até em Roma, que fez com que esse grupo de seminaristas pedisse a Monsenhor Lefebvre a fundação do seminário. E foi também a necessidade de proteger os sacerdotes recém-formados, ordenados, na sua vida sacerdotal, no apostolado, para atender as almas, que Monsenhor Lefebvre vai fundar essa congregação para atendê-los, para que os padres pudessem continuar padres. Sim, mas a crise foi a circunstância da fundação, mas não a explica completamente. De fato, Monsenhor Lefebvre vai ter a sua primeira inspiração da fundação da fraternidade muito antes da crise da Igreja, quando era arcebispo de Dakar. Ele conta na introdução: nenhum dos seus filhos, nenhum dos padres da fraternidade
se atreveu a perguntar de modo mais direto, mas ele fala na introdução desse livro que ele nos deixa como um testamento espiritual, o itinerário espiritual. Ele disse que teve como um sonho, estando na Catedral de Dakar, a gente não sabe que tipo de inspiração foi, em que ele vê que a solução para a crise, qual crise? A crise da civilização inteira, que vem desde o fim da Idade Média, que começa com o humanismo, essa crise de apostasia do mundo moderno. Ele disse: a única solução para essa crise é a transmissão de modo íntegro do espírito sacerdotal, em toda a sua caridade missionária, em toda a sua pureza doutrinal. Monsieur Lefebvre vai entender como o sacerdócio é o coração da igreja. A igreja é essencialmente sacerdotal. E é da ação sacerdotal que nasce a civilização verdadeira. Diante dessa crise, o que propõe Monsieur Lefebvre é restaurar o sacerdócio em toda a sua plenitude, em toda a sua grandeza. E o sacerdócio está ordenado ao sacrifício da missa. Monsieur Lefebvre vai colocar, então, esses dois. No centro da igreja está o sacrifício da cruz, renovado no altar a cada missa, e por isso a solicitude principal da igreja é a santidade sacerdotal. Esses dois elementos, o sacrifício de Nosso Senhor, renovado na missa, e o sacerdócio, são duas caras de uma mesma moeda, são a grande obra proposta por Monsieur Lefebvre na fundação da Fraternidade. Para isso, ele vai propor 4 elementos, que são 4 elementos tradicionais da Igreja e que, no entanto, vão ser dados à Fraternidade como um elemento seu, constitutivo. Em primeiro lugar, a vida comum dos sacerdotes. Que os sacerdotes nas casas da Fraternidade tenham uma vida em comum. Há uma vida religiosa nos priorados da Fraternidade, toca o sino de manhã para acordar, o ofício nós rezamos em comum, depois as refeições. O apostolado é feito sob a obediência, o sacerdócio é exercido como um corpo. Essa vida comum é o grande apoio, a grande proteção da vida sacerdotal ela mesma. De fato, o direito canônico sempre propôs isso como um dos elementos, mas nunca conseguiu que as paróquias tivessem essa vida sacerdotal em comum. O segundo elemento que Monsieur Lefebvre propõe é que o sacerdócio seja realizado a modo de vida religiosa. Eu me explico. A vida religiosa se constitui pelos votos religiosos, os 3 votos de religião. O sacerdócio é um sacramento que imprime caráter e faz do sacerdote um alter Christus, um outro Cristo. O que diz Monsieur Lefebvre é que o sacerdócio deve ser exercido conforme os conselhos evangélicos, que a vida sacerdotal deve ser uma vida religiosa essencialmente. E ele vai pôr na Fraternidade um ano, o que chamam o ano de espiritualidade. Um moço, quando entra no seminário, tem um primeiro ano, a modo de noviciado, onde ele aprende que o sacerdócio dele é o meio de sua santificação.
Não há, então, contradição entre a vida de santidade pessoal e a vida de apostolado. E, finalmente, o terceiro elemento, que também não é um elemento próprio, ao contrário, é um elemento da Santa Igreja, mas que foi dado como uma herança para os seus filhos, por Monsenhor Lefebvre, é Santo Tomás de Aquino. No seminário, nós somos formados, a nossa inteligência é formada com o pensamento de Santo Tomás de Aquino, com a sua filosofia, a sua teologia, seguindo o pedido dos papas, seguindo a insistente, o insistente pedido da Igreja, Monsenhor Lefebvre vai nos mandar que toda a nossa vida espiritual, toda a nossa vida de pregação, toda a nossa vida interior e nosso apostolado esteja fundado na contemplação do dogma. A gente os padres da fraternidade devem viver dessa contemplação do dogma, da verdade, e transmitir isso aos fiéis. E o grande mestre para olhar a verdade revelada que Monsenhor Lefebvre nos deu foi Santo Tomás de Aquino. A fraternidade, então, não é uma solução de ocasião, não é uma resposta momentânea a um problema circunstancial, mas é a aplicação das grandes intenções da Igreja. É a fundação de uma congregação que vai ao coração da vida da Igreja. E aqui a gente chega ao terceiro ponto, a modo de conclusão, a solução para a crise. Durante toda a história da Igreja, a providência suscitou santos que fossem como um remédio contra os males que a afligiam a Igreja. Nós vamos ter, diante das grandes heresias, Deus Nosso Senhor vai suscitar os grandes doutores da Igreja, os grandes santos padres, São Jerônimo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, essas figuras extraordinárias. Nós vamos ter, diante desse aparecimento da burguesia e a substituição da vida mais alta de virtude pela medida do dinheiro, nós vamos encontrar a figura de São Francisco de Assis, suscitada pela providência, para mover o amor da pobreza. Diante da crise do papado, Nosso Senhor vai suscitar Santa Catarina de Sena. Diante da Guerra dos 100 Anos, a admirável Santa Joana d'Arc. E assim, sempre na história da Igreja, Deus Nosso Senhor suscitou santos. São Tomás de Aquino é apresentado pelo magistério da Igreja como o grande remédio contra o pensamento moderno. Ele está justo nesse século XIII, que é o ponto mais alto da Idade Média e o começo da caída, onde vai aparecer o nominalismo. São Tomás de Aquino é o grande remédio. E para os nossos tempos? A crise que nós vivemos tem um aspecto de universalidade. Há uma universalidade do mal em que nós vivemos. Se nós olhamos a sociedade como um todo, é principalmente a corrupção da noção de autoridade e o subjetivismo que vão destruir a estrutura da sociedade contemporânea, a tal ponto de chegar à dissolução da última célula, que é a família. Hoje, nós chegamos a essa dissolução absoluta da civilização, da sociedade,
Mas o drama maior é que a heresia atual, essa crise entrou na vida da Igreja com uma heresia, o modernismo, que foi chamado pelo Papa São Pio X e definido como a cloaca de todas as heresias. É algo muito forte. O que está São Pio X dizendo que o modernismo não é uma heresia que ataca este ou aquele aspecto da Igreja, mas é uma heresia que destrói o catolicismo em si mesmo, na sua vida inteira. Diante de um mal tão universal, a providência suscitou a esse bispo tão simples e tão humilde e tão reto, mas que ficou firme diante da exigência de compromisso como um leão valente, suscitou a esse bispo a fundar uma congregação que vai se aferrar não a este ou aquele ponto de doutrina, não a esta ou aquela espiritualidade, mas que vai colocar a missa e o sacerdócio como o centro da sua vida, ou seja, o ponto mais alto e mais universal da vida da Igreja vai ser o fundamento dessa congregação, que é a fraternidade. O sacerdócio, a missa e a doutrina são elementos suficientes para enfrentar e vencer e salvar as almas diante desta heresia, que é o resumo e a união de todos os males da história da Igreja e de toda ou qualquer outra heresia que aparecesse. Nós podíamos aqui nos deter diante, falando tanto de Monsieur Lefebvre como da fraternidade, das objeções habituais feitas de desobediência, da excomunhão, mas a próxima conferência vai tratar desse ponto específico, de modo que eu não entro aqui, mas a única coisa que eu sublinho como elemento de resposta a esses ataques tão habituais, que não é possível entender a reação de Monsieur Lefebvre diante do Papa, diante dos bispos e os passos que ele deu, sem entender a gravidade e a natureza da crise da Igreja. Eu só posso medir uma ação conforme as circunstâncias. O professor Tomás Pondal usou um exemplo muito interessante. Se alguém entra arrombando uma porta pela casa de outra pessoa e entra numa casa alheia, isso é algo contra a justiça, é algo que merece uma punição, certamente. E a lei exige que um sujeito que invada uma casa alheia e arrombe uma porta seja punido. Tudo bem. Mas se esse sujeito faz isso porque a casa está pegando fogo e ele está arrombando a porta para salvar as almas que estão, para as pessoas que estão morrendo no incêndio, e ele, arriscando a própria vida, invade, ele não merece uma punição, ele merece um prêmio, ele merece o reconhecimento de toda a sociedade desse ato heróico. Ora, os atos de Monsieur Lefebvre, se são vistos fora do contexto da gravidade da crise, certamente são incompreensíveis. Mas entendidos neste contexto, são certamente um ato de fidelidade à Igreja, de perfeita obediência e de uma virtude heróica, em que Monsieur Lefebvre aceita perder a própria honra diante de todo mundo pelo bem das almas, pelo amor da Igreja. É aqui a solução para a crise da Igreja. De fato, essa crise só vai terminar com o retorno da vida católica ao papado. Quando o Papa volte a afirmar a doutrina sem ambiguidade, a Igreja é monárquica, a Igreja está fundada sobre o Papa e não pode
encontrar uma solução de outro modo. Mas o que nos compete e o que a providência nos pede é a nossa vida católica. É resistirmos a essa caída da vida católica. Isso deve ser feito e só pode ser feito pela nossa adesão ao santo sacrifício da missa, ao santo sacrifício da cruz renovado na missa, em cada altar. Por isso, essa solicitude da Igreja com a santidade sacerdotal, a grande obra que é a solução que a providência nos pede para este momento, é a nossa fidelidade à missa, é a nossa fidelidade ao sacerdócio. Por isso, a grande conclusão, a grande solução para a crise é a nossa vida católica, íntegra, autêntica, é a nossa conversão, é a fundação e a perseverança das nossas famílias autênticas, onde o pai de família não tenha vergonha de ser o chefe da família, onde a mãe de família seja movida pela generosidade da cruz, onde os filhos numerosos, aprendam a amar, respeitar e obedecer aos seus pais. E isso não é possível senão à sombra da cruz, à sombra da missa. Por isso, a grande solução é a vida dos nossos priorados. Os nossos priorados são ilhas de vida católica no meio deste mar morto que a crise da Igreja instaurou, que o Vaticano II estendeu e fez universal. Os nossos priorados se propõem como pequenas cristandades onde é possível viver a vida católica, onde o sacerdócio pode viver o seu sacerdócio verdadeiramente, integramente, autenticamente, onde o sacrifício da missa é mantido e é a fonte da vida católica, e a pregação da verdade é feita sem nenhuma ambiguidade nem compromisso. Só ali as nossas famílias podem se manter católicas. Essa é a grande solução. E virada a providência, o momento, Deus queira, em que Roma retorne à doutrina católica. Se os papas conciliares não houvessem abandonado o exercício do poder de magistério, o exercício do seu dever de ensinar a verdade e condenar os erros, não faria sentido nós estarmos aqui para discutir este tema, nem propor uma questão de imperfeição, como aparece no estado de necessidade da Igreja. A partir do momento que os papas começam a realizar esse intento de diálogo com o mundo, deixando a sua função de lado, isso pelas próprias palavras dos papas, vemos João XXIII, Paulo VI, insistentemente falando nesta ideia nova de magistério como um diálogo com o mundo, e que de fato não é a função do sucessor de São Pedro.